Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Eu sou a Viviane, esse é o meu Vi no Tubo e hoje eu vou trazer mais um relato, né? Que foi enviado para mim pelo e-mail vinotubo@gmail.com, que é o mesmo endereço de e-mail que você vai me enviar a sua história, caso você tenha alguma, tá bom? Me segue lá no Instagram também e no TikTok. Estou lá agora. Dancinha não, tá, gente? Dancinha vocês não vão encontrar, mas histórias curtinhas com certeza vocês encontrarão. É Viviane.Estivanin nas duas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E é isso. Sem mais delongas, vamos ler, né? Vamos ao relato. Vamos lá, gente. O título de hoje é A Fofoca que Arruinou a Vida da Minha Amiga Fui Eu que Fiz. Olha, pelo título a gente já tem uma ideia do que nos aguarda. Vamos iniciar a leitura. Oi, Viviane. O YouTube me recomendou o seu canal e eu acho que faz sentido compartilhar a minha história. Escrever isso é a forma mais dura de assumir a culpa que eu carrego. Não para aliviar minha consciência, ela não se alivia, mas para que alguém pare antes de repetir o que eu fiz. Ela era minha amiga. Não era perfeita, não era intocável, apenas humana. Ria alto, confiava fácil e tinha um jeito de caminhar pela vida que incomodava quem preferia sombras. Eu estava mais perto do que os outros, tão perto que eu sabia onde doía, e ainda assim fui eu quem abriu a ferida. Vou resumir para não ficar muito floreado, afinal, não há justificativa para o que eu fiz. Eu comecei a namorar com um rapaz que conheci na faculdade e de imediato já quis colocá-lo no meu círculo de amizades. Tínhamos o costume de fazer churrasco uma vez ao mês, alternadamente, na casa do dono do mês. Era assim que chamávamos quem estava cedendo a casa. Fazíamos uma espécie de rodízio mensal, onde um de nós cedia a casa e ficava responsável pela churrasqueira, rachávamos as despesas com carnes e bebidas e os acompanhamentos cada um levava o seu. Depois que eu fui pedida em namoro, o primeiro churrasco foi justamente na casa dessa minha amiga e eu levei o meu namorado para apresentá-lo a todos. Quando minha amiga e ele se olharam, eu senti que algo havia me atravessado. Eles tinham uma química tão forte juntos, se deram bem logo de cara. Nas fotos parecia que ela era a namorada dele, não eu. Imediatamente se instalou um incômodo dentro de mim, que só fez crescer. Era um ciúme, um medo de perder de novo para ela. De novo? Mas nós nunca, jamais tínhamos disputado nada, muito menos homem. Curioso. Continuando a leitura. Eles se tornaram amigos. Sempre que estávamos juntos, eles riam das mesmas piadas bestas, gostavam das mesmas músicas, ficavam horas conversando sobre teorias da conspiração, trocando insights como se aquele papo de nova ordem mundial fosse real. Não vou fazer comentários nessa parte. Não estou apta para rebater essas afirmações, essas colocações. Eu estava farta daquilo. Meu namorado não queria mais fazer programa de casal. Ele queria estar com a galera. Mas a galera, eu sabia que era ela. Essa minha amiga começou a fazer faculdade de enfermagem, que era o grande sonho dela. E como as aulas eram presenciais e noturnas, nossos encontros diminuíram, ficando quase restritos aos churrascos mensais. Em um desses nossos encontros, eu,
tomada pelo ciúme ao ver a interação do meu namorado com a minha amiga, fiquei quieta, calada, reservada e uma outra amiga veio me perguntar se eu estava bem. Foi aí que tudo começou. Sem pensar direito, eu disse que estava confusa e sem saber o que fazer, porque na noite anterior, enquanto meu namorado estava no banho, o celular dele tinha recebido uma mensagem no WhatsApp. E era aquela minha amiga mandando um nude para ele com a frase: "Eu sou melhor que aquela songa, você não acha?" Então eu fui ver o histórico da conversa e achei mensagens dela se insinuando para ele e ele respondendo que aquilo estava errado e se ela não parasse, ele me contaria tudo. A fofoca começou assim e foi se espalhando. Depois desse dia, as pessoas me perguntavam e eu repetia a história, sabendo que não era verdade. Depois acrescentava um detalhe, depois outro. Cada vez mais a história ficava maior, mais suja, mais cruel. Menina, como minha amiga estava ocupada demais cuidando da vida dela, não percebeu o que estava acontecendo. Ela foi se dar conta que havia algo de errado quando os churrascos mensais ficaram escassos, quando as amizades esfriaram sem explicação, quando os convites sumiram e eu assisti em silêncio, com medo de admitir que eu era a origem de tudo. Até que um dia ela bateu na minha porta me dizendo que estava sabendo de tudo que eu inventei e me pediu explicações sobre o porquê eu havia feito aquilo. Ela não estava sozinha, estava acompanhada de alguns dos nossos amigos. Viviane, eu olhei nos olhos dela e respondi: "É verdade, eu não menti. Você é uma vagabunda. E se oferecem para os homens das suas amigas. Você não presta." Eu disse aquilo com tanta convicção que confundia o pessoal. Não sabiam mais do lado de quem ficar. Alguns acreditaram nela, mas a maioria acreditou em mim. Mana. E assim ela foi ficando isolada. Depois fiquei sabendo que ela começou a passar noites em claro, a sofrer crises de ansiedade, começou a faltar na faculdade, não aceitava mais os poucos convites que recebia para sair, alegando que se sentia observada, julgada, diminuída. Até que um dia, Não. Ai, não, mentira, não aconteceu. Oh, meu Deus. Até que um dia, sem bilhete de despedida, sem explicação clara, um silêncio definitivo engoliu tudo. Restou apenas um quarto vazio, uma família despedaçada e um grupo de pessoas dizendo: "Ninguém imaginava isso." Pois eu imaginava, porque fui eu que plantei a semente. Menina do céu. Ok. Fofoca não é conversa inocente, é violência. Ela não deixa marcas visíveis, constrói cárceres, rouba reputações, desumaniza, isola. E quando alguém já está frágil, empurra. Eu não a matei com as mãos, eu a matei com a mentira que eu inventei. Vivo com isso todos os dias. Tenho pesadelos, acordo suada no meio da noite. A culpa me trouxe ansiedade, fobia social e depressão. Tomo remédios controlados e faço terapia. Tirando meu psicólogo, ninguém tem certeza de que eu inventei aquela história toda, até hoje. Meu namoro acabou. Nossa, desculpa, mas era o mínimo, né? Meu namoro acabou.
Queria dizer que ele não resistiu ao meu estado psicológico, mas a verdade é que ele soube da história do nude e ligou uma coisa com a outra. Me disse que eu era um ser humano horrível e foi embora. A última notícia que eu tive dele é que estava de mochilão pela Guatemala. Se você está vendo esse vídeo e pensa em espalhar algo de alguém, pare. Se percebe alguém sendo esmagado pelo julgamento coletivo, não contribua. Se puder, defenda essa pessoa, acolha. E se você for a pessoa machucada por uma fofoca, procure ajuda profissional. Se afaste dos amigos tóxicos. Essa história não tem um final feliz. Ela tem uma ausência que jamais será preenchida. Procurar ajuda é um ato de coragem. Aí ela deixa um recadinho aqui. Se você estiver passando por qualquer situação que lhe traga vontade de acabar com tudo, procure o CVV, realmente, o Centro de Valorização da Vida. Eles atendem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode ligar de dispositivos móveis ou telefone fixo. O telefone é 188. E assim acaba o relato. Quando estava no título que arruinou com a vida da amiga, eu podia imaginar qualquer coisa, mas eu torcia para que não fosse isso. Porque é irreversível. Essa história que você inventou deixou uma marca irreversível. Só que eu tô pensando também que parece muito alguma coisa de vidas entrelaçadas, sabe? Eu não sei se você tem religião ou não, mas sei lá, procura um pouquinho sobre... Eu acredito nisso, não sei o que você ou vocês que estão assistindo pensam a respeito, mas parece muito aquelas histórias que a gente escuta de reencarnação, sabe? Porque você falou, quando o meu namorado e a minha amiga se olharam, algo me transpassou, né? Uma coisa assim que ela escreveu aqui. E aquele incômodo e a química entre eles, você falando com ciúme, mas eu tava entendendo mais que era uma coisa de amizade. E quando você falou que você estava disputando, sentia que estava disputando de novo com ela, disputando o quê? Então me parece muito que é algo de reencarnações, de vidas passadas, talvez alguma coisa que vocês vieram, para essa encarnação que vocês vieram resolver, ou que vocês vieram resgatar e aí eu não sei se deu certo ou não, ou se é alguma história de vingança. Eu espero que não, eu espero que tenha sido mais um desencontro mesmo entre vocês. Mas me parece muito isso, sabe? Não sei se te ajudar de alguma forma, mas é importante que você não pare o tratamento clínico, não pare com os medicamentos. Não adianta você ficar se torturando, se martirizando, porque não dá para voltar atrás. É uma atitude, uma decisão que você tomou de iniciar essa fofoca que não adianta, não haverá correção. Então, só resta você conviver com isso e que você busque aí alternativas para viver o melhor possível, né? Porque o mal já está feito, infelizmente. Eu não vou ficar me estendendo muito, porque eu tenho até medo do que eu possa falar e de como vai chegar até você. Mas eu espero que você se recupere minimamente, tá? E que a alma, o espírito dessa moça tenha sido bem encaminhado após o desencarne. E, gente, você que tá vendo esse vídeo, seja o ponto terminal de fofoca. Porque tem aquela frase, né? Quando Paulo fala de Pedro, sei mais de Paulo do que de Pedro. Ou seja, quando alguém chega pra você e fala, olha, fulano falou isso, isso e isso de você. Não se espante com o que falaram de você. Se espante porque ficaram tão à vontade para falar de você com aquela pessoa que te trouxe a fofoca, entendeu? O problema não é o que pensam de você, é por que se sentiram tão à vontade com aquela pessoa para te trazer uma notícia dessa. Então questione. No final do dia, a gente dorme sozinho, por mais que nós tenhamos famílias, maridos, namorados. Somos nós e a nossa consciência. E eu espero que você tenha um excelente relacionamento com a sua consciência.
porque ela é tudo que você tem. No mais, curta esse vídeo, se inscreve no canal, me dá essa força aí. E até o próximo vídeo. Um beijo pra você. Obrigada por ter chegado até aqui. Tchau, tchau.